Efésios capítulo 2, leitura do verso de número 11 ao verso 22. Efésios 2, de 11 a 22, nos diz assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e a paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra e precisamos ser consolados, corrigidos, alertados para as implicações de tudo aquilo que será exposto. Portanto, o que nós pedimos a Ti, Senhor, encha-nos com Teu Santo Espírito. Senhor, encha a minha vida com Teu Santo Espírito para que eu possa servir a igreja, meus irmãos, neste momento. Enche, ó Deus, cada pessoa que nos ouve neste momento com Teu Santo Espírito para que faça sentido a Tua palavra nestes corações, mudando, transformando, nos lembrando deste compromisso que temos uns com os outros, nos ensinando a valorizar a comunhão dos santos. Para a glória Tua nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. A igreja visível está dividida. É triste nós pensarmos assim e constatarmos isso. Claro que quando pensamos num povo espiritual, numa igreja espiritual, a noiva do Senhor Jesus Cristo, não dá para considerarmos esta divisão, porque Cristo nos faz um de forma plena e completa, e aos seus olhos ele vê unida este corpo, esta noiva, e se alegra com ela. Mas quando pensamos na igreja visível, o povo evangélico brasileiro, por exemplo, como é triste ver uma igreja dividida. E eu coloco aqui na nossa introdução alguns motivos que estão dividindo a igreja do Senhor. Primeiro, a própria questão das denominações. Não que as denominações sejam um mal, mas há uma distinção muito grande do que era no passado os grupos que se reuniam para adorar e servir a Deus para o que se acontece em nossos dias. Quando nós olhamos para as igrejas históricas, a sua fundação, a reflexão teológica era profunda. E por isso os grupos que concordavam entre si, a partir de uma disposição piedosa em querer, desejar, obedecer à Escritura e estar mais próximo do ensino dela, esses irmãos se uniam. No entanto, hoje muitas denominações existem e, infelizmente, essas divisões não se dão por zelo teológico. São divisões que acontecem, infelizmente, por vaidade, por insubmissão, por orgulho, por ganância, infelizmente. Aqueles que vão dividir a igreja para fazer dela, daquele grupo, o que querem. E arrecadar sozinhos e para si
o maior valor possível. Infelizmente, isso tem acontecido. Essa condição das denominações é um problema não apenas nesse sentido do que motiva as divisões, mas o orgulho denominacional que por vezes bate no meu coração e no seu. Orgulho este escancarado e evidenciado nas redes sociais. É triste ver a quantidade de ofensas que irmãos em Cristo fazem uns para com os outros, por questões mínimas de pensamento teológico. Mais uma vez, não que o zelo teológico seja algo ruim, claro que não é. Mas zelar pela teologia não pode me dar o direito de ofender o meu irmão que pensa diferente de mim. E é triste ver o orgulho denominacional de presbiterianos ofendendo assembleianos, ou de assembleianos ofendendo batistas, ou de batistas ofendendo irmãos da quadrangular, enfim. É triste ver que nós levamos essas brigas bobas e nos esquecemos daquilo que nos faz um, daquilo que nos faz irmãos. Nos esquecemos da missão que é comum para cada uma dessas igrejas, deste povo de Deus, e passamos a brigar, trocar ofensas. Até mesmo se achar, porque a minha igreja é mais doutrinária, a minha igreja é mais teológica, e por outro lado, não, mas é porque aqui na nossa igreja, aqui tem o fervor espiritual. Como se isso fosse motivo de vaidade e orgulho para qualquer que seja a denominação. Como se o fervor espiritual ou a fidelidade doutrinária fosse algo que emanasse de um coração que foi afetado pela queda, quando na verdade tudo isso é dádiva do Senhor. A dádiva do Senhor que faz corações fervorosos, que faz corações apaixonados por Ele, pela Sua palavra. A dádiva do Senhor que faz irmãos apegados à doutrina, estudiosos, que se debruçam no Santo Livro. Por vezes, todo este ambiente tem dividido a igreja pelo qual Cristo morreu para fazê-la única. O segundo motivo que eu destaco são as diferenças econômicas, sociais. Como, infelizmente, ainda há discriminação dentro das igrejas. Irmãos que talvez não sintam-se dignos para conviver com outros em uma pequena comunidade de bairro. Então buscam as grandes igrejas. Eu não vou congregar aqui, esse povo é pobre demais, é simples demais, é feio demais. Quero uma igreja grande, luxuosa, que me traga status. É triste ver que irmãos de condição mais simples não se misturam com irmãos de condição mais abastada e vice-versa. É triste imaginar que talvez em uma situação de cidade, a liderança da igreja tenha que pensar em públicos. E não por parte maldosa destes que lideram, mas porque, infelizmente, ao pensar o plano da igreja para uma cidade, se constata que talvez aquele lado mais rico da cidade não vai congregar naquela região mais pobre. E o contrário também é uma triste verdade. Como dividimos a igreja e deixamos de ter comunhão simplesmente porque a cultura é diferente, porque a condição financeira é diferente? Tristeza. Ou ainda, uma barreira, talvez agora nova, mas em grande evidência, as questões políticas. Igrejas se dividindo e crentes deixando de falar uns com os outros por questões políticas. E claro que toda ideologia que afronta a Escritura deve ser combatida. Mas por posicionamentos mínimos em direção a qualquer lado partidário, já tem sido motivo para que irmãos em Cristo, unidos pela fé na cruz de Cristo, se ofendam, se humilhem, deixem de falar uns com os outros. É triste isso, ver a igreja do Senhor dividida por questões políticas. Por fim, as muitas tribos nos dividem. Então hoje existe a igreja dos metaleiros, a igreja dos surfistas, a igreja dos jovens,
Porque, tristemente, parece que nós não conseguimos mais viver em unidade, onde o mais velho convive com a criança, o adolescente lidar muito bem com aqueles irmãos de idade mais avançada e convivem bem todos juntos em respeito, em harmonia, em comunhão. É triste imaginar que talvez no meio de uma igreja tradicional não possa receber de braços abertos alguém com um comportamento ou cultura diferente da sua. Ou o contrário. Alguém tradicional que ao visitar algum tipo de igreja segmentada assim não consiga se sentir bem e abraçado. Porque, infelizmente, barreiras estão sendo criadas no meio de um grupo e de um povo que deveria ser um. Mas a boa notícia para esta condição é que Cristo nos faz um. E esse é o tema da nossa exposição nesta noite. Cristo nos faz um. Não diferente dos nossos dias, também na igreja de Éfeso havia uma grande divisão. Judeus e gentios não se davam. Essa é uma realidade da igreja do primeiro século. O evangelho começou a ser pregado em Jerusalém para os judeus. Depois foi estendido aos gentios. Paulo, por exemplo, ao chegar numa cidade, ia nas sinagogas, onde os judeus estavam. Mas judeu não se relacionava com gentio. Então imagina que talvez no primeiro momento Paulo chegava muito ali feliz na cidade, começava a pregar, e os judeus na sinagoga, nossa, que coisa linda, maravilhosa. Muito bom, Paulo. Daqui a pouco Paulo chega na outra semana, acompanhado de 2 gentios, e fala, mas eu trouxe esses aqui também para ouvir. Como assim, Paulo? Trouxe esses gentios na nossa sinagoga? E a igreja no primeiro século muito dividida. Entre judeus e gentios, um grupo não se dava com o outro. Esse é um contexto, por exemplo, da igreja de Roma. E em Roma era onde Paulo estava ao escrever para a igreja de Éfeso. Paulo escreve para aqueles irmãos, os romanos, olha, cuidado, deixem essas brigas de lado. É uma realidade da igreja da Galácia, é uma realidade da igreja dos Coríntios, é uma realidade também da cidade de Colossos. A divisão entre a igreja, de uma briga entre judeus e gentios. E por isso, então, Paulo escreve aqui no capítulo 2, depois de apresentar as bênçãos de Deus que vem sobre o povo dele, escolhido por ele desde antes da fundação do mundo, no capítulo 1, depois de apresentar a bênção da salvação para aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, Paulo segue falando desta graça de Deus e vai mostrar que essa graça alcançou a todos os homens, brancos, negros, judeus, gentios, nos fez um. Um contraste vai ser apresentado em nosso texto, marcado pelas expressões, observe no verso de número 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, ou seja, no passado, ainda no verso 12 agora, naquele tempo, 2 então expressões que apontam para uma realidade passada, que agora será contrastada pela nova condição que temos em Cristo Jesus, verso de número 13, mas agora em Cristo. Vejamos então qual era a condição dos povos sem o Senhor Jesus. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios, na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Primeiro, a identificação deste povo. Quem eles eram? Os gentios. Todo e qualquer que não fosse nascido da família dos descendentes de Abraão. São tidos como aqueles que eram gentios na carne, porque o judeu era identificado por uma marca visível no corpo. O judeu tinha que circuncidar o seu filho ao 8º dia de nascimento. Aquela era uma marca de que a criança fazia parte da aliança, tinha a identidade de um povo. No entanto, Paulo considera que esta era uma marca visível, mas que nem sempre refletia aquilo que estava no coração. Por isso que ele vai dizer, olha, vocês eram gentios na carne, porque na carne de vocês nunca houve marca. Mas o coração de vocês sempre foi marcado pela graça do Senhor que os alcançou. Por isso, então, a condição gentílica
Era simplesmente a ausência de um sinal visível. Porque o sinal invisível do selo do Espírito já estava no coração. E isso foi dito pelo apóstolo Paulo no capítulo 1. Quando nós cremos em Cristo Jesus, somos selados pelo Espírito, e o selo representa a marca. Mas esses estavam ausentes da marca na carne. Chamados pelos da circuncisão, os judeus, de incircuncisos. Aqueles que não carregam a marca de um povo. Aqueles que não carregam em si um título, uma condição, uma posição social, mas também, principalmente, religiosa entre o povo de Deus. Essa era a condição de vocês sem Cristo. Naquele tempo estáveis sem Cristo. Separados da comunidade de Israel, não tinham parte nesta comunidade, não eram inseridos no povo de Deus. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo de número 10. Deuteronômio 10 nos diz assim, no verso 15: Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Deus escolheu a nação de Israel, amou os descendentes de Abraão, chamou Abraão e fez aliança com ele. Uma marca, Abraão, será colocada em seus filhos, nos seus descendentes, para lembrar desta aliança que eu tenho com vocês. O Senhor escolheu um povo e amou aquele povo. Mas os gentios estavam de fora, não eram parte desta família de Abraão. Mas este era um símbolo visível da carne, porque veja a sequência do texto de Deuteronômio 10, verso 16 em diante. Circuncidai, pois, o vosso coração, porque o que vale para Deus não é apenas a marca da carne, mas principalmente o coração estar marcado e comprometido com esta mesma aliança de fidelidade ao Senhor. E não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, não aceita suborno. Este é o nosso Deus, que está interessado na marca física, não, que está interessado na circuncisão do coração. E para aqueles que creram, mesmo os do Antigo Testamento, também estes foram salvos. Esta é a situação de Raabe, que creu na promessa, que identificou no povo de Deus, aqueles que estavam chegando do deserto, como sendo o povo da aliança, o Deus com quem ela também queria ter o compromisso. Por isso, mesmo sendo gentílica, foi salva. A mesma condição de Ruth, moabita, também salva pelo Senhor. Também parte desta aliança, porque o seu coração estava com a marca circuncidado, a fé no Cristo que viria. Não à toa é da genealogia destas, que vem o Salvador. Gentios sendo colocados na genealogia do Cristo para apontar que Deus veio para salvar as nações, ainda que tivesse um pacto na antiga aliança fechado com a nação de Israel, os descendentes de Abraão. Mas observe, irmãos, que foi para foi para derrubar essas paredes que o nosso Senhor Jesus Cristo veio. Então, para este povo que estava distante da comunidade de Israel, estranhos à aliança, porque as promessas eram feitas para o povo de Israel, não tendo mais esperança e sem Deus no mundo, porque o Senhor quis se revelar aos descendentes de Abraão, para estes agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue do Senhor Jesus. Vimos então a primeira parte desse contraste. Como são os povos sem Deus? Veremos agora a situação destes povos quando são encontrados, alcançados pelo Senhor Jesus Cristo, onde Cristo nos faz um. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, vá lá em Isaías, capítulo de número 2. Isaías 2, leremos o verso 2 e 3.
Isaías 2, 2 e 3 nos diz assim: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes. Então, apenas lembrando-nos aqui da condição do templo em Jerusalém. O templo de Jerusalém ficava exclusivamente em um monte, o monte do Senhor, o monte santo do Senhor. E a adoração deveria ser feita ali e tão somente ali. Mas Isaías nos profetiza uma nova realidade, que nos últimos dias, dias esses em que nós vivemos, em que o apóstolo Paulo vivia ao escrever para a igreja de Éfeso, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes. É como se agora fosse dito o seguinte: não mais em um único monte, não mais em um único lugar de adoração, mas espalhado em toda a terra, o lugar de encontro do povo com o seu Deus. Aquilo que o Senhor Jesus fala à mulher samaritana: Senhor, onde nós devemos adorar? Porque os samaritanos dizem que é num lugar, os judeus dizem que é em outro, e qual é a resposta do Senhor Jesus? Vem a hora, e já chegou, em que o Senhor buscará adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E o que significa isso? Aqueles que têm a marca no coração. Esses verdadeiros adoradores, marcados não por um símbolo na carne, mas pelo selo do Espírito na ação em seu coração. Então agora no cume dos montes, não só mais em um lugar, mas espalhado em toda a terra, e se elevará sobre os outeiros, e para si afluirão todos os povos. Não apenas a nação de Israel, como era na antiga lei, na antiga aliança, quando o povo deveria se reunir pelo menos uma vez por ano no Monte Santo do Senhor, mas agora todos os povos, sendo chamados a esta adoração que acontecerá em todos os lugares, porque a graça veio por meio de Cristo também aos gentios. Irão muitas nações, não só uma nação, muitas nações, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. A casa de Jacó, o monte de Sião, o povo de Israel, foram os primeiros que receberam, mas não seriam os únicos. Isso foi estendido a nós. Como se esses tivessem sido usados pelo Senhor graciosamente para abrir caminho para que outras nações também viessem para adorar o Senhor e ter conhecimento de Yahvé. Efésios 2, seguindo a nossa exposição. Mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados. Mas como se dá isso? Pelo sangue. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Observe que 3 vezes é repetida a ideia de paz. No verso 14, depois no verso 15, depois no verso 17. O Senhor Jesus causa a paz, primeiramente derrubando as paredes que nos dividiam. Aquilo então que dividia gentios e judeus foi derrubado pelo Senhor. Pensemos então na estrutura do templo. Havia um lugar, o átrio dos gentios, que marcava o limite até onde estes poderiam ir. Daqui para lá vocês não entram. Mas essa parede foi derrubada. Observe o verso 18. Porque agora, por meio dele, ambos temos acesso ao Pai. Aquilo que estava limitado então apenas ao povo judeu, caiu por terra. Como nós lemos em Isaías, todos agora são convidados e dirão: subamos, vamos até o monte do Senhor para adorá-lo, para bendizê-lo, para aprender dele. Porque o Senhor traz a paz então entre os grupos, para que também nós, os gentios, pudéssemos ser inseridos nesta aliança, pudéssemos ter acesso ao nosso Pai. Mas como ele faz isso? No verso 13, pelo seu sangue. No verso 15, aboliu na sua carne.
Há um motivo que causava essa separação, a condição da lei, e a lei veio por conta do pecado. E Jesus vai satisfazer a lei de duas formas, ativamente e passivamente. Ativamente, Jesus satisfaz a lei porque ele cumpre ela com perfeição. Ele vai e faz, por isso a ideia do ativo, porque ele está agindo em conformidade com a lei estabelecida pelo Senhor. Passivamente, porque ele recebe toda a punição que foi colocada na lei para aqueles que a descumprissem, ele recebe sobre si. Por isso, então, ele aboliu na carne essas paredes que dividiam. Mas não apenas havia uma divisão entre judeus e gentios, marcada pelo ato dos gentios e a condição de acesso ao templo, mas também havia uma condição de inimizade nossa para com Deus. Romanos capítulo 5 fala que nós éramos inimigos do Senhor. Não apenas deixados de alcançar ou de ser alcançados pela sua graça, mas também trabalhando contrariamente a Ele. Essa era a nossa disposição. Por isso, então, havia no templo o santuário e o santo dos santos. E um grande véu que dividia os dois espaços. Dividia o homem da presença do Senhor. Onde no Santo dos Santos, uma vez por ano, o sacerdote podia entrar e ter o relacionamento com o Pai, se relacionar com Deus, ouvir do Senhor, levar diante do Senhor os pecados da sua nação. Mas esta barreira também foi derrubada pelo Senhor. Também esta parede caiu. Também ele fez o conserto, a reconciliação. Destruiu a inimizade, conforme diz o verso 16. Reconciliou a ambos um só corpo com Deus. No momento da morte do Senhor Jesus Cristo, o que acontece com o véu do templo, que separa o santuário dos santos, que separa o homem de Deus, este véu se rasga de cima a baixo, e não de baixo para cima, porque foi um ato do próprio Deus, abrindo espaço por meio de Cristo Jesus, que aboliu na sua carne a lei, para que o homem tivesse acesso ao Pai. Esta foi a obra do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção agora nas condições colocadas aqui no texto, condições não, nas expressões que o texto nos coloca falando dessa condição nossa agora, como povo de Deus. O verso de número 14 vai nos dizer que de ambos ele fez um. No verso de número 15, para que de dois fizesse uma, criasse apenas um novo homem. No verso de número 16, um só corpo com Deus. Cristo nos faz um. Somos um só povo, um só corpo, um só homem. E essa expressão de um só homem é interessantíssima. Porque a Escritura nos apresenta como sendo o corpo de Cristo, onde Ele, o próprio Senhor Jesus, é o cabeça. E não são dois corpos, é um só corpo. Judeus, gentios, pobres, ricos, negros, brancos, brasileiros, americanos, europeus, asiáticos, um só corpo. Não há mais barreiras. Mas se tudo isso já é belo, sermos unidos assim, uma palavra agora vai nos deixar ainda mais próximos do Senhor. Observe comigo então o verso de número 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Ah, irmãos, imaginem que coisa preciosa. Nos relacionarmos como família de Deus. Isso para um judeu era muito forte. Porque toda a condição para o judeu era uma condição familiar. Que tinha um pai, um modelo patriarcal, a figura de Abraão, de Isaac, de Jacó. E agora, Paulo, provocando, vai apresentar a condição do gentio neste corpo, nesta igreja, como família.
Olha, vocês se gabam muito desta tal família de Abraão, desta condição sanguínea que vocês têm de ligação com o patriarca? Pois bem, os gentios também estão inseridos nessa mesma condição. Também foram feitos eles família de Deus. Cristo nos faz uma só família. Glória a Deus por isso. Esse conceito de família foi apresentado no capítulo 1. O Senhor que nos predestinou para a adoção de filhos. Em Cristo agora nós somos feitos filhos de Deus. Por meio da fé no Senhor Jesus Cristo nós somos feitos filhos. O filho tem acesso, o filho tem as bênçãos do pai, o filho tem a herança do pai, o filho tem o carinho do pai. O filho tem a companhia dos irmãos, tem o apoio de toda a família. Isto foi muito bem ilustrado pelo Senhor Jesus na parábola do filho pródigo. Se você voltar lá em Lucas 15, você vai ver que Jesus estava justamente sentado com pecadores. E chega um grupo de fariseus e olha toda aquela situação, acha tudo aquilo muito estranho. Justamente porque eles olham aqueles pecadores, gentios inclusive, e falam, olha, por que Jesus está tendo comunhão com estes? Jesus então conta a história de um filho que se perde, mas que depois volta e é colocado novamente no meio da família. E Jesus usa o exemplo do irmão mais velho para repreender os fariseus. Olha, vocês, fariseus, estão tendo a mesma atitude do irmão mais velho. Ao ver este filho que retornou, vocês não estão celebrando, não estão festejando, não estão alegres. Pelo contrário, estão bravos. Porque essa era a condição exata que estava acontecendo dentro das igrejas do primeiro século. Ao invés destes se alegrarem e falarem, que bom, chegou esse tempo então profetizado por Isaías das nações vindo ao mesmo Deus que o nosso Deus. Chegou esse tempo de aumentar a nossa família. Em vez de eles comemorarem isso, festejarem isso, celebrarem do mesmo cordeiro, eles estavam emburrados, bravos, criando divisão e briga dentro da igreja. Mas o Senhor nos fez família, nos fez um. O Senhor nos faz a sua igreja. E para falar da igreja, ele vai usar aqui a ilustração do edifício. Verso 20 ao 22 nos diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Qual é o fundamento de toda a igreja? Cristo. Anunciado pelos profetas, divulgado e testemunhado pelos apóstolos, mas sempre a pedra angular deste edifício chamado igreja, deste edifício do qual nós somos parte e somos um, é Cristo Jesus. Não são os homens, não é o pai Abraão, não é Paulo, o apóstolo dos gentios, mas Cristo é a base para toda esta união. Isso significa dizer que nós estamos unidos por meio de Cristo Jesus. E Ele é a base, não é Calvino, não é John Knox, o presbiteriano escocês, que leva o presbiterianismo para a Europa e depois isso se espalha pelo mundo todo. Não é o líder e presidente de uma denominação A, B, C ou D. O fundamento que nos torna uma só igreja é Cristo Jesus. E quando estamos fundamentados em Cristo Jesus, a pedra angular, ou seja, a pedra do qual parte todo o edifício sólido, ele cresce. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário edificado ao Senhor. Esse crescimento é numérico. Quando a igreja do Senhor está unida, irmãos, esse crescimento vem. É natural. Igreja brigada, igreja com picuinha aqui e ali, pode fazer o melhor plano de evangelização, pode trazer o melhor pastor com a melhor pregação, com o melhor púlpito, não cresce. Igreja que a cada fim de culto, em uma reunião, sai briga entre os irmãos, que para qualquer decisão mínima a ser tomada, os irmãos se ofendem, discutem, erguem a voz uns com os outros.
onde não há amor para caminhar juntos, para crescer, para corrigir em amor, esta igreja não cresce. Então você vai para contextos de igrejas que precisam de revitalização, e aí você pensa, talvez o problema seja um plano, uma estratégia evangelística. Só que quando você vai ver a situação daquela igreja, tem irmãos que não se falam há 5 anos, 6 anos, 10 anos. Não vai crescer. Porque onde há a união, Salmo 133, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Por isso que esse edifício bem ajustado, e esse ajuste é encaixando cada peça, cada parte, onde tudo está bem unido, ele cresce. É natural. As pessoas chegam e sentem-se amadas. E entendem aqui como um lugar saudável para viver, para estar. Isso não significa ser tudo igualzinho, porque quando você pensa na condição de edifício, areia é diferente de pedra, que é diferente de cimento, que é diferente dos ferros, que é diferente do acabamento de porcelana, mas tudo bem encaixadinho fica lindo. E assim somos nós. Pedras diferentes. E a construção naquele tempo era assim, não eram pedras regulares, como blocos que são feitos em milhares e milhares, todos iguaizinhos, não. Eram pedras, todas elas diferentes, estranhas, com acabamentos diferentes, tamanhos diferentes, mas todas elas se encaixavam, porque partiam de uma pedra angular, Cristo Jesus. Irmãos, assim é a igreja. E assim deve ser este edifício, esta família, este povo. Pedras diferentes, culturas diferentes, condições econômicas diferentes, posições teológicas, desde que essas tenham como fundo piedoso o desejo de atender aquilo que diz a Escritura, diferentes. Raças diferentes, mas todos unidos, formando um só edifício, tendo como base Cristo Jesus. Quando isso é uma verdade, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Cresce numericamente, cresce também espiritualmente. E o texto nos mostra isso. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. É um processo de edificação, de continuar construindo, de continuar somando, de continuar ajustando, de continuar se santificando e parecendo-se cada vez mais e mais com Cristo Jesus. Até aquele dia de glória, em que estaremos plenamente agora santificados, revestidos de um corpo incorruptível e viveremos na eternidade e em família como povo do Senhor, sem mais pecado. O crescimento saudável da igreja passa por isso. Por pedras diferentes que se encaixam e se edificam e formam um belo edifício baseado na pessoa do próprio Cristo. Algumas implicações para as nossas vidas. Primeiro, somos um só povo. Não há espaço para discriminação dentro da igreja do Senhor. Precisamos abandonar esse modelo de igrejas segmentadas. Igreja de jovem, igreja tradicional, igreja de surfista. A igreja é de Cristo. Surfistas negros, brancos, pobres, ricos, jovens, acadêmicos, analfabetos, todos precisam comungar e congregar do mesmo corpo, do mesmo sangue, do mesmo Cristo. Juntos, um só corpo, pedras diferentes, mas que se encaixam. Não há espaço para qualquer tipo de tratamento diferenciado dentro da igreja do Senhor. Todos precisam ser amados e cuidados. Não há espaço, irmãos, para nós pensarmos numa igreja para um grupo específico. E precisamos lutar contra isso, ainda que seja difícil romper com essas barreiras. Mas não podemos intencionalmente dividir aquilo que o Senhor Jesus Cristo, por meio da sua carne e do seu sangue, uniu.
Segunda aplicação para as nossas vidas. O Senhor nos convida a ser família. Precisamos viver esta vida familiar. Eu gosto muito dessa ilustração de família, porque eu lembro da minha lá em casa. E eu lembro da minha irmã quebrando um helicóptero de brinquedo na minha cabeça. Eu lembro de mim mesmo pegando, dando fricção no carrinho, soltando no cabelo dela. E eu lembro na família da gente discutindo, brigando por causa do controle. E minha mãe brava comigo, com a minha irmã. E da gente bravo com a minha mãe 7 horas da manhã, no sábado, lavando roupa e cantando as músicas na maior altura. E isso é família. E nós nos amamos. E nós estamos dispostos a morrer uns pelos outros. Porque isso é uma realidade. Eu estou pronto a fazer isso pela minha irmã, pelo meu pai, pela minha mãe. E aí, para falar desse povo, Deus usa a expressão, vocês são família. Então tem aquele filho mais rebelde, tem aquele outro puxa-saco, tem aquele outro que vai lá, finge-se de santo, uma perfeição, mas joga a culpa toda nos outros irmãos. Tem aquele que faz tudo certinho, é o exemplo da família. Como dizem, tem aquele outro que é a ovelha negra. Mas isso é família. E todos se amam, e todos se abraçam, e todos sentam-se à mesa e compartilham do pão. E o Senhor nos chama para ser família, onde cada um agora vai se edificar, se ajustar, ensinar. Há princípios de mutualidade que nós, como família, precisamos abraçar, irmãos. Eu quero deixar uma ilustração simples para nos fazer pensar como devemos nos tratar. A minha irmã, ela tem defeitos, e eu também. Eu nunca vou falar dos defeitos da minha irmã para as outras pessoas, criticando, apontando, maldizendo ela. Eu vou abraçá-la, chorar com ela e falar, Bia, faz assim, faz isso não, faz de um outro jeito, porque eu amo e ela é minha irmã. Mas por que dos crentes a gente tem que ficar mandando indireta para o Facebook? Por que dos crentes a gente tem que ficar falando mal deles nas rodas de conversa nas igrejas? Ou dedurando eles, sua pastora, aqui e ali, sem menor amor cristão? Não estou ignorando a realidade dos erros e da condição caída de cada uma dessas pedras e irmãos que aqui estão, dentre os quais eu também me incluo. Mas até mesmo a forma de corrigir, de advertir, de exortar, quando nos tratamos como família, fazemos em amor. Não fechando os olhos para os defeitos e erros, porque família de verdade não faz isso também. Quem ama de verdade quer ver fazendo certo. Por isso que o pai e a mãe puxam a orelha, por isso que o irmão chega lá e fala, olha mãe, não quero fazer fofoca não, mas a situação é essa aqui. E a gente ama ele, a gente tem que fazer alguma coisa. Não é assim a família? Por que na igreja então a gente faz diferente? Por que com o povo de Deus a gente tem que ficar lá em rede social, xingando uns aos outros, brigando uns aos outros? Se você entende que a teologia do seu irmão de outra denominação é errada, senta com ele, ama ele, vai ensiná-lo corretamente, biblicamente, ao invés de ficar ofendendo ele nas redes sociais. Se você acha que a roupa que ele usa não está certa, então senta com ele, ensina ele, abraça, vai no shopping, passa o cartão e compra a roupa certa para ele. Se você acha que o linguajar dele não é o correto, então senta com ele, ora com ele, leia a Bíblia com ele, mostre qual é o linguajar correto, porque irmão faz isso. Porque quem ama faz assim, desse jeito, em amor, sem fofoca, sem indireta, sem maledicência, porque isso é ser família. E Cristo nos faz um, para vivermos como um só corpo, um só povo, uma só família. Terceira aplicação para as nossas vidas. Creia nessa condição de que nós de fato somos um. Irmãos, há uma triste realidade de uma volta às práticas do judaísmo, como se nós devêssemos algo em nossa
religiosidade e comunhão com Deus ao povo judeu. Uma volta a práticas do Antigo Testamento de igrejas pendurando bandeira de Israel, levando réplicas da Arca da Aliança, como se a religiosidade de Israel fosse superior ao dos demais povos. Cuidado com isso. Cristo veio para derrubar essas barreiras, para que nós fôssemos um com os nossos irmãos judeus de Israel convertidos. Não há superioridade deles para conosco, nem nossa para em relação a eles. Vivamos então como um só corpo, uma só família, em união. Crer nesta realidade é também valorizar este acesso que nós temos junto ao Pai. E quero terminar dizendo, irmãos, que o que possibilita tudo isso foi a atitude do nosso grande irmão, o Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo. O texto repete a expressão ele fez paz, ele nos reconciliou, ele fez paz. Sabe aquele irmão dentro da família mais ajuizado, que quando tudo está um caos é ele que pega e fala, deixa que eu resolvo. Foi o que o Senhor Jesus fez por nós. Tudo estava um caos. As nações que eram chamadas para adoração brigando entre si. Os povos indispostos uns com os outros. E os outros filhos indispostos com o Pai. Então, o Filho unigênito, Jesus Cristo, vai lá e fala, deixa comigo. Eu vou resolver. Eu vou conversar com eles. Eu vou pagar a dívida que eles têm para que eles vivam em paz. O que eles não fizeram, eu vou fazer. Em Cristo, um povo, uma só fé, um só coração. Em Cristo, um povo, uma só missão, todos em plena comunhão. Em Cristo. Porque Cristo nos faz